nós terminamos o nosso outro vídeo com este questionamento. Mas então, se o ozônio é produzido e degradado, o que mantém a camada de ozônio? Bom, antes da gente entender isso, vou mostrar aqui na figura como é que esse ozônio é formado e destruído ao mesmo tempo dentro da camada de ozônio. Então, aqui nesse lado aqui, né, nessa primeira parte da imagem, nós temos a formação. Temos uma molécula de O2, ela é quebrada pela radiação solar, gerando oxigênios livres, que vão se combinar com moléculas de gás oxigênio, formando o ozônio. Já na destruição, nós temos aqui que esse mesmo ozônio vai ser atingido pela radiação, né? Observem que o comprimento de onda é diferente, certo? Esse ozônio, então, vai gerar uma molécula de gás oxigênio e o livre, né? O oxigênio livre, que vai se combinar com outro oxigênio livre, originando um O2, ou ainda pode atingir uma outra molécula de O3, gerando duas moléculas de gás oxigênio, certo? É isso que acontece na camada de ozônio. Então, vamos lá. O que, então, vai determinar isto, né? Quando a gente vai analisar essa situação que ocorre na camada de ozônio, nós temos que avaliar três aspectos: a taxa de produção, a taxa de destruição e o tempo de vida médio, né, desse ozônio. Então, em relação à taxa de produção e à taxa de destruição das moléculas, né, a gente já foi percebido que a etapa 1, que é a fotólise do oxigênio, e a etapa 4, que é a quebra do ozônio por um oxigênio livre, são bem mais lentos do que a etapa 2 e 3, né, que é o de produção e o da quebra do ozônio pela radiação. Porém, como tudo se inicia na etapa de fotólise, né, podemos dizer que a concentração de ozônio a ser gerado depende dessa etapa, certo? Isso explica então por que a concentração de ozônio decai em altitudes superiores a 25 km, né, que é o da camada de ozônio, e em altitudes mais baixas, certo? Isso ocorre por quê? Porque acima dessa camada de ozônio, a concentração de oxigênio é bem baixa e abaixo da camada de ozônio, né, em altitudes mais baixas, a radiação solar não é tão energética e não consegue promover a quebra desse oxigênio, portanto, não consegue iniciar o processo através da fotólise. Então, tá aí a explicação, certo? Então, apesar dessa descoberta, né, se a gente fosse considerar apenas o processo de formação e degradação da camada de ozônio lá na própria camada, né, a gente obteria, né, valores na concentração de ozônio 2 vezes maior do que o que realmente existe. Isso acontece porque, além daquele processo que é natural, nós também temos a contribuição para a degradação da camada de ozônio pelas chamadas substâncias destruidoras da camada de ozônio, que são SDOS, certo? Então, essas substâncias são de origem antrópica, né? São originadas a partir de atividades humanas e elas, de uma forma geral, conseguem quebrar as moléculas de ozônio, liberando dentre os produtos o gás oxigênio, certo? Então, ajudando aí para diminuir a concentração do ozônio na camada de ozônio. Então, nós temos aqui, né, a reação que ocorre com essas substâncias, esses SDOS, certo? O que é que eles promovem? Então, vamos aqui colocar que uma dessas substâncias é formada a partir de cloro, certo? Então, vamos lá. Veja o que acontece na camada de ozônio. Nós temos aqui a substância, né? O que é a base de cloro. Essa substância, lá na camada de ozônio, vai sofrer uma quebra a partir da radiação solar, liberando cloro. O cloro, ele vai reagir, o cloro aqui, né, gerado, vai reagir com o ozônio da camada
reagindo. Nessa reação vai ser liberado uma molécula de gás oxigênio e um monóxido de cloro, né? ClO. Esse ClO ele vai reagir com os oxigênios livres presentes na camada de ozônio, naturais, e dessa reação vai ser gerado molécula de oxigênio e cloro livre, dando origem novamente ao processo, ao ciclo. Veja que no balanço aqui, né, das reações, nós temos basicamente o mesmo processo lá que ocorre naturalmente. Então, o oxigênio aqui reagindo com o ozônio, formando duas moléculas de gás oxigênio, né, que são liberadas aqui e aqui. Então, percebam, portanto, como essas substâncias vão ser extremamente danosas para a camada de ozônio, porque elas vão, nesse ciclo, ser sempre recicladas, sempre estarão lá presentes para promover ainda mais a quebra do ozônio, certo? Então, que substâncias são essas? As principais são os óxidos de nitrogênio, como o óxido nítrico e o óxido nitroso, principalmente produzidos a partir da queima de combustíveis fósseis e nas indústrias, certo? Temos também o dióxido de carbono, CO2, como a gente já sabe, também é produto da combustão de combustíveis fósseis, e temos especialmente os chamados clorofluorcarbonos, CFCs, que são geralmente, né, são substâncias que genericamente são utilizados como propelentes em aerosóis e também em equipamentos de refrigeração, são seus principais usos, certo? Essas substâncias são, portanto, extremamente danosas à nossa camada de ozônio. Vamos lá. O principal, portanto, vilão para a nossa camada de ozônio são esse grupo de gases, né, de substâncias chamadas genericamente de CFCs. Então, os clorofluorcarbonos são compostos sintetizados formados por cloro, flúor e carbono, que foram muito aplicados em diversos processos, e os principais usos nós temos aqui nessa box do lado direito. Nós temos aqui alguns dos gases, né? Temos o CFC11, o 12 e o 13, aliás, o 11, o 12, o 113, o 114, o 115. Certo? Então, o 11 ele é muito utilizado na fabricação de espumas, também aerosóis, como propelentes de medicamentos, em refrigeração. O 12 tem basicamente os mesmos usos do 11, mas também é utilizado como esterilizante. O 113 ele é utilizado em elementos de precisão em eletrônico e como solventes para limpeza. O 114 também é utilizado em aerosóis e medicamentos como propelente. E o 115 utilizado principalmente na refrigeração. Então, são esses os principais CFCs que são extremamente danosos à camada de ozônio. Outras substâncias que também causam danos à camada de ozônio são os chamados HCFCs, que foram inicialmente utilizados como alternativas aos CFCs, também na refrigeração e na síntese de espumas e também extintores de incêndio, etc. Temos também o brometo de metila, que é um composto orgânico halogenado, né? Quando sob pressão encontra-se na forma de um gás liquefeito, extremamente tóxico, extremamente letal para os seres vivos e é muito utilizado na agricultura para desinfecção de depósitos e moinhos. E nós temos também os halons, né? É composto de bromo, cloro, flúor e carbono, né? Também foram largamente utilizados em extintores de incêndio. Hoje em dia ainda são utilizados em extintores de incêndio, mas com uso mais restrito para incêndios marítimos, né? Para navegação aérea, em navios petroleiros, em plataformas de extração de petróleo e etc, certo? Por não deixar tantos resíduos. E quais seriam, portanto, as consequências geradas por essa degradação, pela destruição da camada de ozônio? Então, como a gente viu, a radiação ultravioleta do tipo B, que é a que é mais filtrada pela camada de ozônio, ela tem uma série de
de consequências nos seres vivos, né? Entre elas era a diminuição da fotossíntese. Então, uma consequência direta seria, portanto, a diminuição da taxa de crescimento das plantas. Além disso, causa prejuízo no desenvolvimento de organismos aquáticos, principalmente do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar, gerando, portanto, alterações nessas cadeias alimentares e desequilíbrios nos ecossistemas, principalmente marinhos. Aumento da temperatura do nosso planeta, ajudando, portanto, para o processo de aquecimento global. Além disso, né, nos seres humanos pode causar cegueira, câncer de pele, enfraquecimento do sistema imunológico e etc. Então, essas são as principais consequências. E, por fim, nós temos aqui as ações de combate à degradação da camada de ozônio. Então, a primeira preocupação surgida com relação a isso foi em 1985, né, na chamada Convenção de Viena, né, onde 28 países que participaram dessa convenção resolveram ter um olhar mais acurado acerca desse problema, certo? Lá em 1987, né, 2 anos depois, um grupo de 150 cientistas de 4 países foram até a Antártida e confirmaram, né, que realmente a concentração de monóxido de cloro era cerca de 100 vezes superior naquela região da Antártida, né? Então, em 16 de setembro desse mesmo ano, de 87, visando evitar um desastre, 47 países assinaram um documento chamado de Protocolo de Montreal, que passou a vigorar lá em 1989. Esse protocolo tinha como principal objetivo reduzir a emissão das substâncias que são nocivas à camada de ozônio, principalmente com relação ao uso dos CFCs, certo? Desse protocolo, né, tem surgido vários resultados efetivos, positivos em relação, principalmente a produção e o uso de CFCs, né, que diminuiu cerca de 80% no seu consumo no mundo inteiro, né, e graças a esse protocolo, né, foi criado até um Dia Mundial de Proteção à Camada de Ozônio, que é o dia 16 de setembro. Contudo, essa medida ainda não é suficiente para proteger a camada de ozônio. E essas discussões, portanto, têm que ainda ser muito debatidas e ainda é um problema sério, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo sobre a química da poluição atmosférica e suas consequências, falando um pouco mais sobre a camada de ozônio.